Muito boa noite a todos. Mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre arranjo físico em determinada matéria, uma das matérias, que você pode perceber. Se cai muito em administração de produção e também sobre administração de materiais, em inúmeras áreas, principalmente administração, que é a minha área. Vamos bem. O primeiro passo é falar sobre o arranjo físico. De fato, algumas pessoas já escutaram, já viram falar, mas não sabe definir de fato o que pode ser o arranjo físico, o que define ele, para que serve, onde ele se encaixa, para que usar ele no processo produtivo. O arranjo físico, esse nome arranjo, vamos começar do princípio, o nome arranjo, quando você for pesquisar em algum lugar e você escrever o sobrenome chamado arranjo, automaticamente você vai entender, que o objetivo do arranjo é o quê? Dar um pouco de flexibilidade, você de uma certa forma conseguir algo com mais facilidade. São meios para você chegar até o seu objetivo, ou seja, é como se você cortasse a estrada em que você fosse andar no meio do caminho, por exemplo, E é uma forma de você conseguir chegar ao seu objetivo com um pouco mais de rapidez. E físico, claro que se fala da estrutura física de uma empresa. Então, se você for analisar e perceber o que é arranjo físico, é uma forma que a empresa tem de caracterização, ou seja, para conseguir algo mais rápido, para conseguir buscar um produto mais rápido, para conseguir processar algo mais rápido. Anteriormente, lá nos princípios, na Revolução Industrial, as empresas não se trabalhavam com arranjo físico. O que acontecia? As empresas não tinham como saber, o que ela ia precisar de material, ela não tinha um controle para saber o quanto de quantidade de material que ela ia ocupar durante aquela produção. Ela não conseguia também saber o tanto de material que tinha no seu estoque. Ela não tinha noção do seu espaço, do seu layout, que quer dizer espaço. E o arranjo físico, essa palavra arranjo físico, veio de uma certa forma para ajudar e muito as empresas. Por exemplo, tem empresa aí que produz mais de 1000 produtos por dia. Estou falando assim, produtos básicos, Mas tem empresa que produz muito mais, por exemplo, 10.000 sabonetes, tem empresa que produz 10.000 sabonetes no dia, e outros produtos que produzem em grandes escalas, em grandes quantidades. Quer dizer, tem que ter um estoque gigantesco, um estoque preparado para suprir todas as necessidades de um estoque. Então vamos começar por parte. O arranjo físico, pessoal, ele pode ser descrito, dentro do processo de estoque, de armazenamento de mercadoria para você usar para produzir, dentro do processo de produção, onde se produz tudo aquilo que se propôs no processo, e no produto final, que é onde fica, que é chamado de estoque de produto acabado, que é onde daquele momento ali vai para o comércio até chegar ao seu cliente. Vamos começar por parte então. Lá no estoque de matéria-prima, onde fica o material para se produzir, é preciso ter um espaço, e esse espaço precisa de quê? Esse espaço precisa ser totalmente calculado, controlado e principalmente organizado. Por quê? Por que precisa ser organizado? Porque lá no estoque, pessoal, existem inúmeros produtos, como, por exemplo, se você, for fabricar, a sua empresa, trabalha com, uma empresa de plástico, a fabricação, por exemplo, de um refrigerante, pode ser um refrigerante. Lá dentro do meu estoque eu preciso ter plástico, eu preciso ter embalagem, eu preciso ter ferramentas, eu preciso ter matéria-prima bruta para ser processado. Então lá dentro vai ter muita coisa para mim produzir os meus produtos. E lá, pessoal, eu preciso que eles estejam separadamente corretos, eles precisam estar separados da forma correta, porque cada material, para ser usado, ele é diferente do outro. Tem um que sai mais que o outro, tem um que entra toda hora, tem um que sai, tem produto que não usa-se todo dia. Então são formas que a empresa precisa trabalhar. De que forma, por exemplo, o plástico, nessa empresa que eu dei o exemplo de refrigerante, e a embalagem, é o que mais é usado durante o dia. Então ele precisa estar de fácil acesso, porque ele vai sair do estoque com muita frequência. Então o que eu preciso preparar? Preparar o meu ambiente, preparar o meu layout, para que o plástico, para que as embalagens saiam com mais frequência. Então eu preciso de um espaço, de um movimento, onde ela consiga sair com um pouco mais de rapidez, certo?
Por quê? Porque eu tenho um grande volume de demanda durante o dia, então ela precisa estar acessível, rápido. Por exemplo, eu estou produzindo lá o refrigerante, né? Eu preciso de embalagem. Automaticamente o meu setor sabe que eu preciso de embalagem, então ele já automaticamente já traz as quantidades corretas e o meu serviço, por exemplo, começa a fluir. Já parou para pensar se não existisse organização dentro de um estoque? Se, por exemplo, lá dentro da empresa você estivesse produzindo refrigerante e aí faltasse o plástico, e aí você estaria correndo lá para dentro do estoque para procurar o plástico no meio daquela bagunça, aquelas inúmeras coisas que estão lá dentro, o que aconteceria? Você, principal, você ia atrasar os seus pedidos, você ia ter uma grande demora, você ia se perder, ia bagunçar totalmente o estoque. Então, é uma forma que o arranjo físico traz o quê? Para dar um pouco mais de flexibilizada, né? É como se fosse alguém, né? Alguém que está sempre do seu lado te auxiliando, te ajudando. Olha, eu preciso disso, já está aqui, né? Eu preciso daquilo, já está aqui, né? Todos os equipamentos que a empresa possui para se produzir alguma coisa, ele tem que estar de fácil acesso, e o arranjo físico ele faz isso. Ele nos dá uma certa visualização do que está acontecendo e de que eu preciso. Né? É por isso, pessoal, que muitas empresas usam hoje o arranjo físico como os principais primórdios para conseguir produzir algo com tanta rapidez e frequência. E a menos se não tivesse isso, não tivesse a forma de arranjo físico, se você não organizasse lá o seu estoque, você se perderia totalmente. Você não conseguiria, por exemplo, produzir nada. Você se perderia, né? Você arrumaria grandes problemas. E qual que é a vantagem, por exemplo, de se ter um arranjo físico numa empresa, né? Uma das grandes principais, pessoal, de se ter o arranjo físico da empresa é a questão, por exemplo, da rapidez do processo. É a questão da organização, né? Você consegue ter um controle maior do que entra, do que sai. Você consegue controlar os seus espaços, saber o que cada um está no seu lugar. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai ao supermercado, quando você chega, aquilo que você comprou no supermercado, você não coloca tudo na geladeira ou tudo dentro do armário. Não. O que você faz? Você separa, porque você sabe o que você vai usar com frequência, você sabe o que não pode perder, que são produtos perecíveis, que você precisa colocar na geladeira, e também tem aqueles produtos que têm uma durabilidade um pouco mais alta que as outras. Então o que você tem que fazer? Você tem que organizar o seu estoque para quê? Para que na hora que você for ocupar o seu estoque, você sabe onde está, e isso vai dar o quê? Vai dar um pouco mais de rapidez no processo. Já imaginou se você está fazendo um bolo, por exemplo, na cozinha, né? E aí você precisa de chocolate e você não lembra onde deixou o chocolate. Até que você vai lá buscar o chocolate, o bolo já queimou. Então, dentro de uma empresa também é a mesma coisa. Se o estoque não estiver preparado, se o fluxo, né, de matéria física não estiver preparado, você vai sofrer muito lá dentro, porque ele de fato te ajuda muito a ajustar e entender como funciona o processo do arranjo físico. Espero ter ajudado vocês sobre o arranjo físico, né? Nosso próximo vídeo também vai falar sobre alguns processos também de matéria-prima e também o processo produtivo. Muito obrigado.